Olá, bom dia. Meu nome é Marco Antônio. Eu sou do grupo 4 do Seminário de Materiais de Construção. Meu grupo ele é composto pela Maria Eduarda, pelo Arthur, Carlos, Vitor, Esdras, Julie, Lígia e Marco, que no caso sou eu. Meu grupo ele tem como tema principal as coberturas feitas em madeira. Eu vou dar início à apresentação dando uma definição do que seria essas coberturas em madeira. As coberturas, no geral, elas são construções realizadas na parte superior da obra. Essas construções elas têm como objetivo principal proteger a obra de intempéries como a chuva ou, dependendo do lugar, de fortes nevascas. Ela também pode atuar como um isolante térmico, protegendo a obra do calor ou do frio. As coberturas em madeira, que é o foco da nossa apresentação, ela é composta pela estrutura dela, que vai ser feita basicamente de madeira, que a gente pode chamar de madeiramento, que no caso seriam os caibros, as vigas, entre outros. Ela também vai ter as telhas, que a gente vai ver ao longo do trabalho, que servem como proteção para a estrutura do telhado. E essas telhas existem vários tipos e cada uma tem uma característica específica. E esse tipo de cobertura, ela também vai ter um sistema de captação de águas pluviais. Esse sistema ele vai pegar a água que cai no telhado e irá trazer essa água para dentro do edifício, fazendo com que as pessoas que moram ou trabalham dentro dele façam uso dessa água de maneira não potável, no caso em pias, torneiras, chuveiros, vasos sanitários, entre outros. Agora que eu já apresentei o que seriam as coberturas em madeira, eu gostaria de falar dos primeiros relatos que a gente tem desse tipo de estrutura. Não se tem uma data definida de quando as pessoas começaram a usá-lo, mas se sabe que os primeiros humanos já faziam uso desse tipo de estrutura. Eles faziam uso desse tipo de estrutura justamente para se proteger do frio e das chuvas que tinham naquela época. E dos predadores, porque como a gente sabe, naquela época a gente não tinha armas, a gente não tinha facas, a gente não tinha meio de se defender dos predadores. Nosso único meio de se proteger deles eram através dessas construções, que a gente iria ficar lá dentro delas escondidos na noite para não ser atacados por esses predadores. Esse tipo de Os primeiros tipos de cobertura, eles eram constituídos basicamente de um tronco central, um tronco bem grande, que seria fincado no meio de onde seria construído a cobertura. Esse tronco a gente conhece ele atualmente como pendural, que seria a coisa que irá sustentar a estrutura toda. Logo após esse tronco ser fincado no chão, ele era envolto de vários troncos menores que iriam servir como, entre aspas, a estrutura do abrigo. Logo após esses troncos menores serem colocados no chão, como a gente pode ver na imagem, eles eram envoltos de grandes folhas ou palha, dependendo do lugar. Essas palhas ou folhas serviriam como as telhas servem para a gente atualmente. Elas que iriam proteger a estrutura e as pessoas que estão dentro do abrigo. Esse tipo de folhas eles já serviriam como isolante térmico, protegendo as pessoas lá dentro do frio e das chuvas. Eles não serviriam de forma tão eficiente como as telhas servem para a gente atualmente. Mas naquela época, essa já era uma construção que facilitava muito a sobrevivência dos seres humanos, que dentro dessas construções poderiam viver de uma maneira mais segura, se protegendo das ameaças que a natureza lhes proporcionava naquela época. Bom, essa foi a minha apresentação. Espero que tenham entendido e agora eu passo para o próximo, que vai ser a Maria Eduarda. Bom dia, meu nome é Maria Eduarda Morim Almeida e agora eu vou explicar sobre as vantagens e desvantagens da cobertura de madeira. Bom, eu vou iniciar explicando sobre as vantagens e em seguida eu vou falar sobre as desvantagens. Bom, a cobertura de madeira, ela tem um material, no caso é a madeira, que apresenta um manuseio muito fácil
que se dá por conta da presença de máquinas e ferramentas que temos hoje em dia que fazem com que o processo de cortar, serrar, etc., seja bem mais fácil e rápido. Bom, a madeira ela é um material muito resistente, tanto que existem estruturas de madeira que já têm décadas e até hoje estão bem conservadas. Bom, a estrutura de madeira ela apresenta uma facilidade muito grande em encontrar mão de obra. Bom, o responsável por fazer a mão de obra da estrutura de madeira é o carpinteiro. É muito difícil não ter um carpinteiro em uma cidade, principalmente aqui no Brasil, porque o trabalho com madeira é um dos trabalhos que mais tem desde antigamente, por ser um material bem abundante no nosso país. Bom, o carpinteiro, pessoal, é aquele cara que trabalha com madeira mesmo, madeira natural. Ele faz, por exemplo, as caixarias da concretagem, ele faz um forro de madeira, um assoalho, entre outros. Bom, não podemos confundir o carpinteiro com o marceneiro, por exemplo. O marceneiro, diferente do carpinteiro, ele não faz muito construções, ele trabalha mais com a produção de móveis, por exemplo, com os móveis planejados. E uma diferença grande que temos entre o marceneiro e o carpinteiro é que alguns marceneiros preferem usar mais o MDF do que a madeira natural. Os exemplos que temos aqui de trabalhos do marceneiro são escrivaninhas, painéis de TV, mesas de cabeceira e tem outros aí, mas esses foram os que eu trouxe. Bom, a madeira é um material que apresenta uma variedade imensa de tipos. Por exemplo, caso você queira fazer uma cobertura de madeira, você vai encontrar diversos tipos de madeira que você terá que escolher qual delas você vai utilizar. Bom, por ter uma variedade de madeira, também tem uma variedade de preços. Tem desde madeiras mais baratas até madeiras mais caras. Bom, a madeira é um material que apresenta uma facilidade muito grande. Eu acho que é um material que é mais fácil de encontrar no Brasil, dentre os materiais de construção. Porque no Brasil, como vocês sabem, tem a floresta amazônica e o nosso país é muito abundante em árvores e madeira. Bom, abaixo eu trouxe exemplos de madeira que você pode usar na sua estrutura de madeira. Bom, os tipos que eu trouxe foi o pinus tratado, o pinheiro, o ipê e a peroba. Bom, caso você queira fazer uma cobertura de madeira na sua obra, é legal você verificar na sua cidade ou área qual dessas madeiras que eu citei ou outro tipo de madeira você vai ter mais facilidade de acesso, porque, por exemplo, caso você escolha uma madeira que não tem tanto na nossa cidade, caso você queira fazer uma manutenção ou consertar alguma coisa, vai ficar mais complicado de achar, né? Então é melhor você optar por uma madeira que é mais conhecida e escolher se você quer uma mais resistente, uma mais cara, uma mais barata. Aí vai dos seus critérios e do seu orçamento, é claro. Bom, caso você queira fazer um telhado embutido na sua obra, você pode optar por um modelo de madeira mais barato, porque o madeiramento ele vai ficar escondido embaixo do telhado, no caso das lajes. Agora, caso você queira fazer um telhado sem laje, como no exemplo da segunda foto que tem no slide, você poderia optar por uma madeira mais nobre, no caso uma madeira mais cara. Seria uma madeira mais cara, porém seria um investimento para sua obra ter uma estética melhor e mais bonita. Bom, agora falando sobre as desvantagens da cobertura de madeira. A cobertura de madeira, por ter a presença da madeira, ela apresenta uma facilidade muito grande em ocorrer a presença de pragas como cupins, insetos e etc. E isso é muito ruim, porque, por exemplo, caso ocorra a presença de cupins no telhado, esses cupins eles podem se espalhar e acabar danificando os móveis da sua obra e causaria prejuízo e, enfim, não seria legal. Por isso é bom ressaltar que é importante fazer a manutenção e o tratamento na madeira. E quando eu falo fazer a manutenção, não é fazer só uma manutenção, é fazer a manutenção eventualmente na madeira. Por isso que essa questão de manutenção ela está entre as desvantagens da cobertura de madeira, porque
Essa manutenção, você precisa gastar dinheiro, precisa gastar tempo, se for você que for fazer a manutenção, mas você também pode optar por contratar um profissional para fazer a manutenção também, no caso o carpinteiro. Bom, outra desvantagem da cobertura de madeira é que a madeira ela é suscetível a variações térmicas. Ou seja, dependendo da temperatura pela qual a madeira é exposta, ela pode apresentar variações térmicas, como por exemplo, se ela for exposta a muita umidade, ela pode inchar, se ela for exposta a muito sol, ela pode ressecar, ela pode contrair, etc. Bom, essas variações térmicas, elas podem afetar até mesmo o encaixe das telhas. E, por exemplo, caso chova e o encaixe das telhas não esteja certo, esteja tanto aberto, obviamente iria ocasionar goteiras. Então, isso acaba sendo um problema muito grande, essas variações térmicas. Bom, mas a seguir eu trouxe, digamos que uma solução para isso, que é o verniz anti-chamas. O verniz anti-chamas, nós podemos usar ele, não só podemos, como devemos usar ele, inclusive bombeiros indicam que usem em todas as construções de madeira. Bom, os verniz anti-chamas, além de ajudarem a evitar possíveis acidentes, eles realçam a madeira e tornam a madeira mais resistente a impactos, a calor e a água, que é no caso dos goteiros. Então, mas não é de certeza que o verniz vai controlar 100% das variações térmicas. Então, como já disse, fazer manutenção, sempre importante. Bom, a madeira, ela é um material orgânico, logo ela é um material heterogêneo. Lembrando, material heterogêneo é aquele material que sofre modificações. Ou seja, a madeira, por ela ser um material heterogêneo, ela acaba apresentando algumas modificações de tonalidades e modificações de tamanhos. E isso acaba sendo uma coisa um tanto dificultante caso você queira algo mais uniforme, algo mais... Não sei, dependendo do jeito que você queira a obra, isso pode ser um problema. Bom, a madeira... Agora falando um pouco sobre o mercado e a madeira, infelizmente, na maioria das vezes, o mercado ele apresenta madeiras de desmatamento, não madeiras de reflorestamento. Bom, por ser madeiras de desmatamento, são madeiras ilegais. E por você comprar essas madeiras ilegais, você acaba meio que apoiando o desmatamento no Brasil. Então, por isso é sempre bom você verificar se a madeira é certificada antes de comprar, porque você pode acabar apoiando o desmatamento despropositalmente. Bom, a última desvantagem que eu trouxe aqui é sobre... A última desvantagem que eu trouxe fala sobre o processo de execução da cobertura de madeira. O processo de execução da cobertura de madeira, comparado com outras coberturas, como por exemplo cobertura metálica, ele é um tanto demorado. E também, além de demorado, é um processo que causa bastante sujeira, então por isso acaba sendo uma desvantagem. Bom, então essa foi a minha contribuição para o seminário do meu grupo e agora eu passo a falar para o próximo integrante. Bom dia, eu sou a aluna de Andrade e vou falar sobre os principais tipos de madeiras usados na construção das coberturas e as vantagens e desvantagens. Bom, a primeira coisa que a gente deve saber é que deve-se evitar ao máximo as opções mais baratas e industrializadas, como os compensados. Esse tipo de material só deve ser empregado em estruturas temporárias, como galpões de armazenamento. Então, é necessário fazer uma escolha de madeira de um tipo resistente, que tem que ser capaz de enfrentar os principais riscos que o material está sujeita, como os impactos e a umidade. Por isso, é necessário escolher materiais mais nobres e maciços. Escolhi alguns tipos de madeiras para exemplificar. A primeira delas é a peroba rosa, que, por ser uma madeira muito dura, ela não é muito empregada em móveis e outras estruturas, o que aumenta a demanda dela para telhas e reduz o valor. Uma das grandes vantagens é a resistência elevada. Ela é ideal para suportar os grandes pesos e impactos que incidem sobre a cobertura. Outro exemplo é a guarapera. Ela é uma madeira que pode ser utilizada em diversos locais, não só em cobertura,
por ela ser muito versátil. E uma das principais vantagens dela é o custo-benefício. Ela é uma madeira muito em conta e com a durabilidade muito boa. A próxima é a madeira de Angelim, que é cultivada aqui no Brasil, principalmente no Amazonas, Acre, Amapá, Mato Grosso, Pará e Rondônia. E é uma madeira que possui alta resistência a fungos apodrecedores, principalmente os cupins de madeira seca, além de ter um ótimo acabamento e a durabilidade ser muito boa também. Trouxe também um exemplo de madeira que não é muito indicada para coberturas, que é o eucalipto. É uma das madeiras maciças mais baratas que tem no mercado, porque ela é extensivamente cultivada aqui no nosso território. Portanto, ela não é indicada para telhados, porque atrai bastante cupins e é muito sensível à umidade. Comentando um pouco sobre as vantagens e desvantagens, como vantagens a gente tem como principal proteção térmica, proteção acústica, o visual, a estética dela e também a sustentabilidade. E como desvantagens, ela pode ser inflamável e a manutenção dela também é mais difícil. Bom dia, eu sou o aluno Esdras e vou falar sobre os tipos de cobertura em madeira. O primeiro tipo de cobertura que eu vou falar é o cobertura meia-água. Que o telhado de meia-água é um telhado de uma água só, ou seja, com um único plano inclinado. Esse modelo de telhado meia-água ele é o mais simples dentre os outros e também ele é o mais barato, já que ele exige menos estrutura para se sustentar. Esse tipo de cobertura costuma ser apoiado sobre oitões laterais e ele torna-se bastante ideal para algumas casas pequenas. Ele é caracterizado pela definição de somente uma superfície plana, com uma declividade, cobrindo uma pequena área edificada ou estendendo-se para proteger as entradas. O segundo é o telhado de duas águas, e esse é o mais conhecido e mais utilizado. Esse modelo de duas águas possui como característica principal as duas faces de escoamento. Ele tradicionalmente é dividido em dois. Ele pode ser feito por dois jeitos. O primeiro é o gangalha, onde a cumeira é o encontro dos dois lados, e o outro é o americano, onde uma das partes é mais alta que o outro lado. Ele é relativamente fácil de se fazer e por isso às vezes ele acaba não sendo feito da maneira certa, porque as pessoas acham que é fácil e acaba fazendo muito apressado e às vezes alguns ventos fortes acabam derrubando esse tipo de telhado. Então ele não é recomendado para lugares onde possa bater muitas ventanias muito fortes. O terceiro tipo de telhado é o telhado que é de três águas. E ele tem uma forma triangular e também ele é mais complexo que os outros dois tipos. Ele é caracterizado por uma cumeira central e dois espigões que formam um triângulo, que geralmente é direcionado para a frente da casa. Esse tipo de cobertura é uma ótima opção para as casas maiores que exigem maior escoamento de água da chuva, já que esses 3 pontos de inclinação criam um escoamento mais rápido da água. Ou seja, ele é mais indicado para esses lugares que chovem bastante, que são chuvosos. E o quarto tipo é a cobertura de 4 águas, e ele é até mais apropriado para lugares chuvosos do que o de 3 águas. Ele também é tão conhecido e comum quanto o de 2 águas, só que ele é mais moderno e mais versátil, e também necessita de um escoamento de água mais ágil. Esse modelo de 4 águas se adequa bastante a projetos de casas quadradas e retangulares, e ele pode ser utilizado de duas maneiras, que é com beirais ou com platibandas. E essa foi a minha parte. Bom dia, eu sou José Vitor e hoje eu vou apresentar sobre os elementos de uma cobertura. Bom, aqui eu trouxe os elementos de uma cobertura. Aqui temos a cumeira, que é uma linha de divisão de água, geralmente é o ponto horizontal mais alto do telhado. Temos o espigão, que também é uma linha divisória de águas. Ele é inclinado e ele normalmente é ligado a cumeiras de alturas diferentes ou cumeiras a beirais. Temos o ricão ou água furtada, que é uma linha coletora de águas, podendo estar inclinado horizontal. Também temos o contorno do beiral, linha que forma uma poligonal fechada, coincidindo com as extremidades do beiral. Aqui eu trouxe outros elementos também muito importantes que
são as platibandas, que a platibanda é uma espécie de mureta utilizada com a finalidade de esconder o telhado, formando uma moldura plana em torno da fachada da casa. Temos também as chaminés, que é um duto que faz comunicação entre dois meios. Geralmente são feitas em alvenaria, no telhado ou isoladas. Elas podem capturar e transferir para outros meios as propriedades indesejáveis no meio ambiente, como fumaça a vapor de água de um forno, lareira, churrasqueira ou um fogão. Temos as calhas, que são canais que têm a função de captar e escoar corretamente a água que cai sobre o seu telhado. Sendo assim, este item ele protege diretamente as áreas externas e internas de uma edificação contra os problemas causados pelo excesso de água. E também ela ajuda a não deteriorar um pouco o seu material. E também temos os rufos, que a função dos rufos é proteger a alvenaria de uma construção contra infiltrações, garantindo que muros e paredes não sejam danificados pelo excesso de água. Bom, esses são os elementos de uma cobertura e eu vou passar para o próximo. Oi, eu sou a Lígia e eu vou apresentar sobre as peças complementares da cobertura. Começando pelo beiral, que é a parte do telhado que avança as paredes externas do imóvel, ou seja, é a distância das paredes externas até a extremidade do telhado. É aquela parte do telhado que acaba passando das paredes externas da casa. E ele pode parecer algo super simples ou até lido por alguns como puramente estético, porém desempenha um papel importante na funcionalidade de uma casa, evitando o excesso da umidade das paredes, conservando a pintura, porque uma vez que existe o beiral na casa, ele impede com que as águas das chuvas tenham um contato direto com as paredes externas. Essas águas vão acabar escorrendo pelo beiral e passando para o restante do sistema pluviométrico da casa, evitando esse desgaste que poderia ser causado por conta do contato frequente da água com a parede. Então aqui eu trouxe 2 exemplos de beirais. Nesse primeiro, de uma casa que lembra uma cabana, com telhado de 2 águas, um beiral um pouco menor. E aqui no segundo, um beiral um pouco maior, com essa casa com linhas mais retas. Esses são apenas 2 exemplos que eu trouxe aqui, mas existem diversos outros tipos de beirais. Agora passando para a platibanda, que é como se fosse uma continuação das paredes externas, uma espécie de mureta ao redor do telhado. E é exatamente isso uma de suas finalidades, né? A finalidade estética, de justamente esconder esse telhado. A gente pode perceber que nos últimos anos a platibanda aumentou consideravelmente, né? Talvez por alguns sugerirem que ela transmite esse ar de estética mais clean, mais agradável visualmente, com essas linhas mais retas, como a gente pode perceber aqui na primeira imagem. E aqui na segunda imagem eu quis justamente mostrar essa parte que a platibanda busca esconder, que é o telhado, né? Essa visão de cima da platibanda. Já aqui na terceira imagem eu achei curioso durante a minha pesquisa essa estética popular da platibanda do Nordeste, que eu desconhecia até então. Essa aqui especificamente de Pernambuco. Eu achei muito interessante, né? Porque contrasta com essas tendências da arquitetura com o popular. E mostra como a arquitetura é fascinante. Achei muito legal. E aqui também, né, dá para perceber que a água da chuva entra em contato direto com essas casas aqui, porque elas não têm nenhum tipo de beiral. Então a água da chuva entra em contato direto com as paredes externas aqui. Agora falando diretamente sobre os elementos de captação pluvial, né? Falando dos rufos e pingadeiras, que estão aqui embaixo as pingadeiras e aqui em cima os rufos. Eles evitam os problemas com manchas, infiltrações e os problemas que eu já falei anteriormente, né? Os rufos e pingadeiras eles são elementos de captação pluvial, direcionando o curso correto que essas águas devem percorrer, protegendo as paredes dessas possíveis infiltrações. Então a gente tem aqui uma pingadeira, né, onde a água vai cair aqui em cima e ela não vai entrar em contato direto com esse muro, com essa cobertura aqui. A mesma coisa acontece aqui, né? Só que aqui com uma pingadeira de concreto, que não tem um acabamento tão agradável visualmente como essa aqui, mas é tão funcional quanto. E aqui o rufo de encosto, né? Que não dá para ver totalmente, mas ele está encostado aqui em uma parte da parede. Ele está encostado aqui em uma parte da parede.
E ele faz essas ondas aqui, ondas não, né? Esse zigue-zague aqui, para água escorrer justamente por aqui. E esse aqui é um rufo pingadeira, que serve tanto como rufo, né, para proteger essa parte aqui, para a água não entrar em contato direto com a parede, com a cobertura, e faz com que a água escorra aqui por cima também. Então é um rufo pingadeira. Agora passando para as calhas, né, que eu acredito que seja as que as pessoas mais conhecem, mais popular. Pode até não conhecer isso de rufo, de pingadeira, mas calha é algo muito popular, muito acessível. Então, as calhas desempenham a função de captação de águas pluviais. E elas canalizam a água para o ponto de descida, que a gente vai ver posteriormente. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de calhas, né? E quais devem ser usadas, quais são recomendadas para cada tipo de telhado. Por exemplo, aqui no Platibanda, essa calha é mais comum. Aqui no chalé ou aqui em água furtada, essa calha de água furtada. Aqui ao lado eu coloquei os exemplos de calha mais famosos, né, os mais conhecidos, que é a calha de alumínio e a calha de PVC. Aqui na calha de alumínio, aqui ao lado, eu coloquei algumas características, né, que ela resiste a grandes volumes de água, tem uma durabilidade alta, só que ela tem um custo maior. E aqui a calha de PVC, que é a mais comum aqui na nossa região, né, de melhor acesso, mais fácil acesso, ela tem uma facilidade de manutenção, porém possui uma resistência menor. Mas estão aqui algumas das opções. E após a calha, após essa água da chuva passar pela calha, ela vai chegar no condutor, que é quase que o destino final da água, né? Vai ser a última parte do sistema pluviométrico ligado ao telhado aqui. Então, o condutor trabalha em conjunto com a calha. Ele promove a destinação final dessas águas pluviométricas. E são encontrados de diferentes materiais e modelos, né? Como a gente pode perceber aqui. O condutor de PVC, juntamente com a calha de PVC, aqui de alumínio, nesse formato mais retangular, mas tem outros formatos também. E aqui eu achei interessante também, durante a minha pesquisa, que eu achei essa corrente aqui, que ela, de certa forma, é um condutor, porque ela direciona o fluxo da água para uma direção específica, e eu não sabia da existência dessa corrente. Achei interessante também e acessível, porque tem umas correntes dessa de plástico. Eu achei bem legal e eu termino a minha apresentação por aqui e eu passo para o meu próximo colega. Bom dia, professor. Meu nome é Arthur e agora eu vou falar sobre os tipos de telhas usados em cobertura de madeira. Na cobertura de madeira são utilizados vários tipos de telhas e como primeiro exemplo aqui de telha que eu trouxe para apresentar são as telhas de cerâmica. As telhas de cerâmica, elas também podem ser conhecidas como telhas de barro. Elas geralmente possuem um preço baixo e elas podem ser encontradas em diversos tamanhos e modelos. Podem ser arredondadas, achatadas, com maior ou menor rendimento, mais leves ou pesadas. E como o primeiro exemplo de telha cerâmica que eu trouxe foi a telha colonial. Essa telha é um dos tipos de telhas cerâmicas mais utilizadas em projetos residenciais. Ela possui formato arredondado, como pode se ver na imagem aí. Essa telha é uma telha bem tradicional e é presente em boa parte das residências e construções que vemos geralmente. Essa telha, dependendo do fabricante, o peso dela por unidade pode variar entre 2,5 kg a 3,6 kg. E como segundo exemplo de telha cerâmica que eu trouxe para apresentar foi a telha portuguesa. Essa telha, ela de certa forma foi feita para corrigir alguns erros ou deficiências que a telha colonial possuía. Esse tipo de telha, esse tipo de telhado cerâmico, essa telha portuguesa, ela foi feita com, digamos, encaixes mais modernos e por isso ela permite uma cobertura bem mais uniforme e estável. E além disso, ela oferece um rendimento bem maior em relação às outras. Com cerca de 17 peças por metro quadrado. Ela possui um peso de aproximadamente 2,6 kg e a inclinação recomendada para ela é de 35%. O terceiro e último exemplo que eu trouxe para mostrar de telha cerâmica é a telha romana. Esse tipo de telha ela tem um design mais achatado em relação às outras duas que eu falei lá atrás.
dando assim um efeito com mais estilo moderno aos projetos, às residências. A telha romana, como uma de suas vantagens, ela possui um bom encaixe e seu rendimento é de 16 peças por metro quadrado, então já é um bom rendimento. E como outro exemplo de telha usada em cobertura de madeira, eu trouxe a telha de concreto. A primeira patente, a primeira remessa de telhas de concreto, ela foi registrada em 1844 por Adolf Kroher, na Alemanha. A telha de concreto ela é basicamente uma mistura de areia e cimento. A produção dela era feita em máquinas de prensagem manual. Aí desde então a empresa se modernizou, se evoluiu. E essas telhas hoje se tornaram uma parte muito importante na construção civil. E o próximo exemplo que eu trouxe de telhas usadas em cobertura de madeira, que eu acho que todo mundo conhece, são as chapas onduladas de fibrocimento. Como eu disse, essas telhas de fibrocimento são as mais conhecidas no Brasil, no país. É quase impossível uma pessoa não conhecer esse tipo de telha. Essas telhas elas são fabricadas com fibras de amianto e cimento, com vários modelos, espessuras e tamanhos diferentes. Essas telhas, na sua composição, elas possuem CRFS, que é cimento reforçado com fibra sintética. Essas telhas de fibrocimento onduladas, elas são resistentes, são duráveis e muito econômicas. E além disso, elas possuem maior rapidez e montagem na sua fixação. O próximo exemplo de telha é a chapa ondulada de aço galvanizado. Essa chapa ela é muito parecida com o formato de uma placa ou de folha. Essa chapa galvanizada, ondulada, é um material importante e flexível. Ele é basicamente composto de aço e pode receber cortes diferentes e ter o formato ondulado, como o da foto que eu trouxe para mostrar para vocês aí no slide. Com o próximo exemplo de telha utilizado em cobertura de madeira, eu trouxe a chapa ondulada de PVC. Essas telhas de plásticas de PVC é uma telha fabricada a partir de um material de plástico chamado policloreto de polivinila, um plástico também conhecido como vinil. Essas telhas elas são bastante populares no Brasil e também no mundo. Elas possuem diversas variações de modelos e cores e tamanhos. E como último exemplo de telha utilizada em cobertura de madeira, eu trouxe a chapa ondulada de fiberglass, ou fibra de vidro. Essas telhas elas são fabricadas em PRFV, que é plástico reforçado com fibra de vidro. Essas telhas de fibra de vidro elas utilizam os mesmos acessórios de fixação das chapas de alumínio e de cimento amianto, tornando assim a aplicação e fixação bem mais simples e econômica. Bom, professor, essa foi minha apresentação sobre os tipos de telha utilizadas em cobertura de madeira. Obrigado pela atenção e passo para o próximo. Bom dia, meu nome é Carlos Eduardo. Eu vou finalizar a apresentação do meu grupo explicando os processos e etapas para construção em si da cobertura em madeiramento. Ok, a primeira etapa que nós teríamos para a elaboração da construção em madeiramento é a projeção da cobertura em si, ou seja, como se fosse a planta baixa, pois, como nós sabemos, é ela que vai dar toda a organização e o planejamento para os profissionais realizarem seu trabalho, pois nela vai conter todas as informações de construção e como a obra andará em relação às etapas de construção, de por onde eles vão começar e por onde terminar. Também pode conter os dados da construtora, dos profissionais que estão trabalhando, da locação onde a obra será feita e dos tipos de materiais que a obra utilizará. Bom, como exemplo eu separei essa imagem aqui, que apesar de não ter tantas informações sobre a construtora e dados dos profissionais mesmo que estão fazendo a obra, ela consegue exemplificar bastante as etapas da obra, começando primeiramente com o tesouramento, as tesouras,
que irão servir de estrutura para os caibros, que são madeiras que também servirão de estrutura para as ribas, que finalizarão com cobertura para as telhas, que assim terminará a cobertura em madeira. Bom, a segunda etapa para a construção da cobertura é a seleção de peças e materiais que irão utilizar para a cobertura em si. Bom, o que essas peças e materiais serão seria basicamente as peças do madeiramento, como exemplo vigas, pranchas, caibros que já foram comentados, e até mesmo da própria madeira em si, que como já foi explicada pela minha colega, é de suma importância para a realização da obra, pois esses detalhes do madeiramento serão ideais para a construção, pois podem variar e podem ser necessários dependendo da região de como a obra será feita. Por exemplo, se ela for realizada em regiões secas e litorais, se o lugar estiver sempre em contato com umidade, vai variar o tipo de madeira e de peças utilizadas. Além disso, também vai necessitar de alta durabilidade, ou caso tenha chuva de granitos na região. Isso também se aplicará às telhas, que vamos ver mais para frente, e até mesmo resistência dos cupins, se for necessário. Bom, a imagem que eu separei para demonstrar as peças do madeiramento é aqui. Essa exemplo de telha de madeira 02 Águas. Aqui nessa imagem ele dá mais detalhe para o tesouramento, que também é uma parte essencial para a construção da cobertura, pois como eu já disse, ela que vai dar o sustentamento para a maior parte da cobertura em si, como caibros, telhas, enfim. Aqui mostra detalhadamente as peças, o pendural, a chapa de causo, a linha. E além da tesoura, podemos ver com não tanto destaque, mas os cabos já comentado, as ribas também, que esses dois elementos aqui que servirão para as telhas, como já comentado. Bom, a terceira etapa da construção não vem necessariamente em ordem cronológica, como as duas duas últimas etapas, mas ela também é de suma importância, pois acontecerá basicamente em todos os momentos da obra, que é as normas da ABNT, que elas terão que ser seguidas, como eu já expliquei, basicamente em todos os processos, porque a ABNT, como vocês já devem saber, é o órgão que regulamenta diversas coisas com destaque à construção civil, é claro. E no caso mais especificamente da cobertura em madeira, foi publicada uma norma chamada ABNT-NBR 15.575, em 2013. E mais especificamente na parte 5 dessas normas publicadas, eles obrigam a indicação do dimensionamento da estrutura, ou seja, dá o dimensionamento dos detalhes do projeto e dos materiais e da obra em si, no geral. Como, por exemplo, a vida útil do projeto ou das peças, detalhes das montagens, informações sobre a manutenção e o uso, especificação de materiais para atendimento aos critérios de desempenho, referentes ao impacto de chuva, de granizo, conforto térmico e acústico, se necessário, e ação do fogo. E esses detalhes devem ser seguidos para que a obra tenha a garantia da ABNT, para que não há desentendimentos entre a construtora e o proprietário, que pode ter dúvida sobre a qualidade da construção. Então, para ocorrer toda essa garantia e tal, deve ser seguido todas essas normas à risca, de preferência. Também é recomendado pela própria ABNT e por responsáveis técnicos que os desenvolvimentos das estruturas e das aberturas devem ser apresentados aos projetos contemplados na NBR 15.575, como já foi comentado.
Bom, e para finalizar, mas não menos importante, temos a finalização da cobertura, que é as telhas. A parte dos telhados não é exclusivo da cobertura de madeiramento, como vocês devem saber, mas também é de suma importância para esse em específico, pois ela que dará basicamente a proteção ao madeiramento e a proteção à casa no geral. E para isso devemos ter cuidado com a qualidade das telhas utilizadas, de como elas serão colocadas. Por exemplo, para verificar a qualidade das telhas, deve-se analisar vários aspectos, como a durabilidade, que é um fator importante, né? Porque quanto melhor for a qualidade do material utilizado, ou mais resistente, menos problemas a pessoa terá com o surgimento de goteiras e infiltrações, que é resultado do desgaste e do rachamento dessas telhas. Também tem o peso, que também é de suma importância, pois o peso da telha vai determinar o quanto de investimento deve ser feito no madeiramento em si, que foi, como por exemplo, a tesoura, os caibros, as vigas. Bom, isso, o peso das telhas vai ditar a quantidade de investimento que serão feitos nessas estruturas em madeiramento. Por isso é de importância. E também é bom dar atenção à inclinação das telhas, pois ela também, assim como a resistência, ajudará o telhado a não ter nenhum refúgio de água e de chuvas prolongadas e ventos fortes, a não ter nenhum problema com isso. Pode gerar deslocamento de telhas, as quedas delas e goteiras, como já comentado, pois a inclinação delas, que normalmente é feita em 30%, a inclinação delas em relação ao telhado, serve para a água se deslocar após a chuva, se deslocar através dela e cair em peças que podem ser colocadas ao redor do telhado justamente para manter essa água que deslizará sobre as telhas, se forem encaixadas de maneira correta, inclinação. Bom, eu separei aqui a imagem que demonstra bastante todas as peças, as estruturas da telha, da telhagem em si. Também comenta sobre o madeiramento, só que dessa vez de um ponto de vista mais de cima, por assim dizer, que é um ponto de vista que realmente dá mais atenção às telhas. Por exemplo, aqui dá para ver com bastante destaque as peças que serão sustentadas pela tesoura, que darão sustentamento às telhas, com ribas, caibros, as terças, a trama, que basicamente serão unidades que, como já comentado, segurarão as telhas, dando sustentamento para elas. E aqui também dá para ver as peças do telhado em si, de como elas se diferenciam. Tem aqui a água furtada, que é por onde a água passaria. O objetivo dessa peça é para deslocar a água pelo telhado, para cair em testeiras, que seriam as peças que basicamente guardariam a água, por assim dizer. Também tem outras peças como o cumeira, o espigão, que também fazem parte do telhado. E bom, foi isso basicamente. Essa daí como seria a apresentação, como seriam os processos de construção em geral, e essa foi a minha apresentação. Vou finalizar a apresentação do meu grupo, então muito obrigado a todos pela atenção que deram até aqui e um ótimo dia.